Atualmente somos seis. Atualmente seis. Então, além do Thales e eu, a gente tem a Ju Abreu, o Rafael Lucas Bacelar, o Rony Stevens e o Akner Gustafsson. E hoje, no Mistura, vamos entrevistar a companhia teatral Toda Deseu, que foi criada em 2013 por atores mineiros da cidade de Belo Horizonte. Gostaria que vocês se apresentassem para nós. Meu nome é Thales Brenner, eu sou formado no Teatro Universitário, também na Universidade Federal de Minas Gerais, né, pela graduação em teatro. Comecei o meu percurso um pouco antes de entrar dentro da graduação, mas principalmente aqui dentro do Teatro Universitário também. E muito do meu trabalho hoje está muito relacionado com o que a Toda Deseu produzia antes da minha entrada e também a partir do momento que eu entrei dentro do grupo. Eu sou um ator do trabalho, assim, eu não passei pela escola de teatro, nem pelo TU, nem pela graduação. Eu sou formado em letras aqui pela Universidade Federal. E meu percurso foi muito simples, assim, fiz um curso livre, tive a oportunidade de participar do Oficinão do Galpão, que era um projeto que hoje já não existe mais, enfim, eram selecionados atores e com uma montagem ao final. E logo em seguida, depois desse trabalho, eu entrei para Toda Deseu, a convite do Rafael, que também que estudou junto com o Thales aqui na universidade. E a partir do nosso o primeiro espetáculo do coletivo é o espetáculo de formatura do Rafael, né? Então é por isso que a gente surge e eu tô aí nesse meio, assim, como convidado, e acabei entrando para a companhia logo no início. Atualmente somos seis. Atualmente seis. Então, além do Thales e eu, a gente tem a Ju Abreu, o Rafael Lucas Bacelar, o Rony Stevens e o Akner Gustafsson. Todo mundo, de alguma maneira, passou por aqui, né? Seja pela graduação ou seja pelo TU. E temos também artistas convidados durante todo esse processo, né? E principalmente com os espetáculos que a gente trabalha hoje. Que a gente trabalha com a Idila Simarov, com a Nika Eicher. Isso, né? Que são nossas artistas convidadas que sempre estão fazendo parte dos nossos projetos. Somos muito diferentes mesmo, né? É impressionante mesmo. Porém, as dificuldades, acho que são dificuldades dentro de qualquer... dentro de um grupo, qualquer grupo vai ter essas dificuldades, né? Não só numa questão estética ou artística, porque cada um tem uma potencialidade dentro do que já fez como história dentro do teatro ou em outros lugares, mas eu acho que não posso pontuar como uma dificuldade, eu coloco como é uma riqueza que nos faz pegar essas diferenças e discutir muito sobre tudo isso e criar algo que seja interessante para todo mundo, né? Então, gente, eu começo perguntando para vocês como surgiu a ideia de criar esse coletivo e de onde surge esse nome. Então, é isso, né? O Rafael, formando aqui na graduação em teatro, ele precisava produzir um espetáculo e ele convidou a Ju Abreu e outras pessoas para participar. Então, ele e a Ju são responsáveis pela direção do No Soy Maricón. E no início, lá em 2013, a formação éramos eu, o Rony Stevens, o Will, que também já passou aqui pela dança, na verdade, e o Igor Leal. Então, com essa primeira formação, a gente produz o No Soy Maricón, apresenta como o espetáculo de formação, o TCC, né, do Rafael. E a Toda Deseu surge nesse meio. A gente percebe logo na primeira apresentação que tinha uma potência muito grande o espetáculo, por falar desses temas que você levantou, de identidade de gênero, de orientação sexual, além de também utilizar outros espaços para o teatro, que não só o palco italiano. Então a gente já vem com essa ideia de ocupar outros espaços que não o teatro. Então, percebendo a potência disso, a gente acaba nomeando esse grupo, que aparentemente só ia funcionar ou só existiria para esse trabalho de conclusão de curso, e a gente cria Toda Deseu. O nome vem da produtora do Almodóvar, porque uma das primeiras ideias para construir o No Soy Maricón era falar sobre as travestis presentes na obra filmográfica do Almodóvar. E isso muda completamente, entendendo o quão social era esse tema, assim, e como isso estava sendo discutido, já estava começando a ser mais abordado e discutido
né? Então a gente percebe que tinha que ter um cuidado um pouco maior, já que a gente ia falar de figuras que não estão presentes aqui no curso da graduação, que não estão presentes aqui no UFMG. Então a gente muda tudo e o Almodóvar fica como uma referência estética. Ele tem uma produtora, que é a El Deseu, então a gente dá uma modificada nesse nome e cria Toda Deseu. Quando a gente começa a entender o que seria esse tema, o que seria falar sobre travestilidade, falar sobre questões LGBTs, a gente entende que isso não dá para ser deslocado da política, né? Primeiro porque a gente estava vivendo um momento já de muita efervescência por conta a gente ia chegar nas jornadas de 2013, né? A gente ensaia no primeiro semestre e a gente não sabia que tudo isso ia culminar, por exemplo, naquelas jornadas, naquelas passeatas todas que tiveram em 2013, né? Então, é muito político porque não tem como dissociar. Primeiro porque, né, desde sempre, o coletivo entendeu que a maioria das pessoas eram gays. Então, por si só, existir nesse mundo, estar nessa faculdade, sendo gay, já diz alguma coisa. Então, assim, desde o início era impossível dissociar da política. E todos os trabalhos foram seguidos nesse sentido, né? O tema, as questões LGBTs foram ganhando mais visibilidade, as pessoas começaram a discutir mais, as pessoas foram se entendendo melhor. Então, durante toda a trajetória do coletivo, é impossível dissociar, porque a gente não consegue também dissociar a arte de política. A gente entendeu desde o início que essas duas coisas andam juntas, seja pelas escolhas estéticas, sejam pelas pessoas que estão dentro da companhia, pelos textos que a gente escreve, pelo posicionamento que a gente tem que ter diante da sociedade, das mudanças que a gente fez nos espetáculos, por conta das cobranças externas. Então, também quando a gente utiliza a rua para trabalhar, ou a gente utiliza alguma outra maneira de fazer teatro que não seja convencional dentro de um palco italiano, ou quando a gente retorna ao palco italiano para levar algumas outras questões para pessoas que também não costumam ir à rua, ou que pessoas que não têm a possibilidade de ir ao teatro no palco italiano e assistir aquele espetáculo, muito porque a gente tem esse público que é cativo e que é interessante que esse público também esteja nos lugares que não sejam só a rua ou em lugares que não sejam tão teatrais. E vocês possuem um espaço, né, para ensaio, que seria a Gruta? A gente entrou na Gruta com esse objetivo de transformar lá, para além de um espaço de ensaio, manter aquele espaço que como ela é conhecida, que é um espaço de festas, e também para outros, enfim, para outras coisas, né? Um espaço cultural, de oficinas, atividades de todas as ordens, assim. E é isso, a gente vai mantendo, porque é o único espaço que dá para pagar, dentro das nossas condições. Mas é isso, a gente precisa fazer festa. E por entender também a importância desse espaço dentro da cidade. A Gruta existe há 16 anos, isso. Quase ou mais de 16 anos. Então, vários grupos de teatro já passaram por ali. Não vou me lembrar agora, mas o último grupo era o Obscena, agrupamento. Então, assim, né, um agrupamento performático, eles que geriam a Gruta. Então, durante toda a história da Gruta, ela foi ocupada e ela esteve nas mãos de pessoas da arte, de pessoas do teatro aqui da cidade. Então, muito por conta disso, para não deixar que as outras pessoas entregassem para empresários, para que transformassem naquele espaço como uma boate, a gente manteve a Gruta do jeito que ela é, dentro das nossas possibilidades, para que ela continuasse sendo esse espaço cultural que ela foi, né? Hoje com menos apresentações de teatro, mas aberta para outras possibilidades de atividades artísticas, né? Como eu disse, oficinas, atividades de todas as ordens. Ensaio, gravação de filme, de clipe. Então a gente... As festas que acontecem lá, em sua maioria são festas que estão dentro daquele espaço, que são para aquele espaço, não são festas que... Nem toda festa eu acho que é interessante para o nosso público ou para a Gruta, então é pensar nesse lugar ainda, que a Gruta seja esse lugar resistente dentro da cidade.